Direito Empresarial 3, Unidade 2, Tema 2. Créditos excluídos. Bem-vindo, estudante! Nesta aula, você vai aprender sobre mais um requisito processual das ações da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Você vai conhecer sobre os créditos que não são exigíveis do devedor, tanto na falência quanto na recuperação de empresas. Então, vamos começar. Vem comigo! O artigo 5º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas traz os créditos que são excluídos da sua aplicação, ou seja, as obrigações que não podem ser exigidas da empresa devedora pelo credor nas ações de falência ou de recuperação de empresas. De acordo com o artigo, são elas as obrigações a título gratuito e as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. As obrigações a título gratuito são aquelas em que o credor não tem ônus ou obrigações a cumprir. Elas são consideradas de sinalagma gratuito. Isto quer dizer que o credor não precisa arcar com nenhuma contraprestação, enquanto que a empresa devedora precisou despender esforços onerosos. Por exemplo, na doação de bens, na cessão gratuita de crédito, na promessa de recompensa, no comodato, no mútuo sem juros. Também todos os contratos que tenham cláusula expressa que determine ser um negócio um título gratuito, como o contrato de depósito não remunerado, o mandato não remunerado e a prestação de serviços gratuita. Uma vez que existe a obrigação gratuita a favor do credor, ele não tem legitimidade para reclamar seu direito nas ações da Lei 11.101. O credor poderá reclamar em ações de natureza civil ou criminal, mas não poderá participar da ação de falência ou de recuperação de empresas. Por isso que se diz que são obrigações inexigíveis no juízo concursal. O artigo 5º da lei também menciona que são inexigíveis as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. O CPC especifica que, salvo as questões relacionadas à justiça gratuita, cabe à própria parte arcar com as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo. Assim, as despesas abrangem despesas judiciais e despesas extrajudiciais. Como exemplo de despesa judicial, tem-se custas dos atos do processo, indenização de viagem, diária de testemunha, remuneração de assistente técnico, despesa para comparecimento em audiência, remuneração do perito, entre outras. Das despesas extrajudiciais, destaco despesas com realização de protesto de título e todas as demais despesas que o credor fez para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, como pagamento de taxas de cartório, reconhecimento de assinatura, gastos com segunda via de documentos, etc. Portanto, o credor não pode cobrar do devedor, na ação de falência ou de recuperação de empresa, os valores que ele teve que investir para participar desses processos. Mas o mesmo artigo 5º, inciso 2º da lei, também menciona ao seu final que o credor pode cobrar da empresa devedora as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Isso quer dizer que o credor pode cobrar as custas judiciais e ônus de sucumbência já sentenciados em outras ações. Por exemplo, o credor, antes de propor a falência da empresa devedora, tentou uma ação de execução, de cobrança, indenizatória, ressarcimento, monitória, ação trabalhista ou qualquer outra. Mas não teve êxito. Não conseguiu receber o crédito determinado nessa sentença final transitada em julgado. Neste caso, quando houver o juízo concursal, ou seja, quando for proposta ação de falência ou de recuperação,
O credor poderá cobrar da empresa devedora não só o valor da sentença, mas também as custas judiciais e ônus de sucumbência dessa ação anterior. Portanto, quanto ao artigo 5º, inciso 2º da lei, as despesas que o credor tiver para propor ação de falência ou de recuperação não poderá pedir ressarcimento contra o devedor, mas despesa judicial de outras ações poderá cobrar no juízo concursal. Uma situação importante é o caso do crédito alimentar, ou seja, os valores de pensões alimentícias vencidas e vincendas. Esses valores são exigíveis no juízo concursal, isto por causa da redobrada proteção sobre crianças, adolescentes e idosos que o direito brasileiro traz. Mas é preciso cuidado com esse tema, por causa da regra que distingue a personalidade jurídica da empresa com a pessoa do sócio, e por causa do artigo 81 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Ele menciona: a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Então, quanto à inclusão do crédito alimentar na ação de falência, pode-se resumir da seguinte forma: falência de empresário individual, ele tem responsabilidade ilimitada. Portanto, o crédito alimentar vencido e vincendo poderá ser cobrado. Nas EIRELIs, que tem responsabilidade do sócio limitada, o crédito alimentar não poderá ser proposto. As sociedades empresárias que contenham responsabilidade ilimitada, que veremos mais adiante, poderão cobrar do sócio os valores dos créditos alimentares. As sociedades empresárias que contenham responsabilidade limitada do sócio, que veremos mais adiante, não poderão cobrar o crédito alimentar vencido ou vincendo na ação de falência. O juízo concursal trata da execução do crédito com valor certo e determinado. A isso é chamado de crédito líquido, aquele que tem um valor monetário já expresso em moeda corrente nacional e tem certeza de liquidez. O juízo concursal não é o local correto para questionar e discutir valores ilíquidos. Eles deverão ser processados em ação própria e no juízo correto. Por exemplo, ação trabalhista, ação indenizatória, ação de cobrança, com ainda aguardando cálculo de correção de valores e juros, ação previdenciária para apurar acidente de trabalho, etc. Apenas após a sentença na vara de origem, que determinar um valor certo e líquido, é que este crédito irá para ação de falência ou de recuperação para organizar o pagamento pelo devedor. Este é o entendimento do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Portanto, os créditos ainda ilíquidos continuarão tramitando no juízo original até a definição do seu valor em sentença judicial. Apenas após isso é que o crédito, então líquido, será trazido e discutido sobre o seu pagamento nas ações do juízo concursal. Então, estudante, você aprendeu nesta aula que o juízo concursal trata da execução dos créditos que apresentam quantia líquida. Por esse motivo, alguns títulos de crédito estão excluídos da aplicação da ação de falência ou da ação de recuperação de empresas. São eles: as obrigações a título gratuito, as despesas extrajudiciais feitas pelos credores para participarem do juízo concursal. Mas aprendeu também que as despesas judiciais decorrentes de outros litígios com o devedor poderão ser cobradas.
Você viu ainda que o crédito alimentar vencido e vencendo poderá ser cobrado do empresário no juízo concursal, desde que este empresário ou sócio tenha responsabilidade ilimitada. Assim, cabe cobrança do crédito alimentar em juízo concursal quando for empresário individual ou sócio de sociedade empresária de responsabilidade ilimitada. Nestes casos, o credor de pensão alimentícia vai disputar o recebimento da dívida pelos bens pessoais do sócio ou empresário. E você aprendeu ainda que os créditos de quantia ilíquida deverão primeiro ser definidos nas varas de origem, para então, após uma decisão judicial, serem trazidos para pagamento na ação de falência ou de recuperação de empresas. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!